Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Chegou o dia que muitos aguardavam, o dia de apresentar para vocês um pouquinho mais sobre os detalhes de projeto do nosso novo escritório. Você vem comigo? Quando iniciamos a busca por um novo espaço, nós queríamos algo que ficasse mais acolhedor, que tivesse um tamanho mais compacto e que a gente conseguisse trazer um pouco mais da essência da arquitetura para o nosso ambiente de trabalho. Encontramos a sala ideal, mas é claro que nem tudo são flores. E o nosso primeiro desafio é que a sala ideal já tinha um mobiliário existente que não era possível remover. E aí, será que a gente desiste e continua buscando outro imóvel ou a gente transforma com o que a gente tem? É claro que nós escolhemos a segunda opção, e eu vou te mostrar detalhadamente agora quais as técnicas que nós utilizamos para transformar o nosso espaço com os móveis que já existiam aqui. O primeiro desafio que nós encontramos neste espaço, e que eu vou deixar aqui algumas imagens, alguns vídeos, alguns recortes do que era antes, era como ocultar uma porta de entrada com acesso, ou pelo menos uma visão direta, para o espaço de copa e de banheiro. E a solução que nós criamos foi em ter um painel totalmente integrado com a utilização de uma porta oculta na marcenaria. A ideia inicial era ter um painel e ter essa porta ocultando esses espaços que não eram interessantes ficarem à vista do cliente logo na entrada. A questão é que isso aqui também é um desafio de execução. Primeiro porque nós não temos nenhuma chapa de MDF com toda essa dimensão para fazer algo contínuo, então nós teríamos vários recortes. E o nosso primeiro ponto, que foi muito bem trabalhado dentro do projeto, foi como dimensionar aonde exatamente nós queríamos esses recortes e encontros de chapa, trabalhando frisos com profundidades, o acabamento no acrílico e algumas cavas iluminadas. Então foi todo um processo para que a gente começasse a construir a ideia desse painel, e isso demandou diferentes estudos de referências e, é claro, um bom parceiro para fazer essa execução. E o nosso parceiro que assumiu esse desafio aqui foi a Bona Aconchego. Outra coisa que poderia ser considerado um problema logo de entrada é que na porta principal ficam locados os quadros de energia. Anteriormente aqui tinha apenas um quadro de MDF, que não tinha nenhuma proporção, ele estava exatamente na dimensão dos quadros. E aquilo não parecia interessante, não trazia um design, não agregava nada de estética para o ambiente, apenas ocultava os quadros. E a solução que nós conseguimos chegar aqui foi fazer a aplicação dos espelhos em tamanhos diferentes, onde cada um oculta exatamente um quadro de energia. Eu tenho certeza que se eu não te contasse isso, você nem imaginaria, não é? Nós também não desejávamos ter uma reforma tão ampla e por isso tudo que pudesse ser aproveitado da parte construtiva nos interessava. Começando e incluindo, é claro, a parte de forro e do gesso. Como que a gente conseguiria trabalhar uma iluminação diferenciada sem ter que trocar todo o gesso, todo o forro dessa sala? Vamos lá que eu vou te mostrar. Começamos substituindo apenas a cor das luminárias que já eram existentes. Esses pontos de spot já existiam aqui no local, mas ele tinha uma iluminação mais fria, um pouco diferente do que está hoje. Então nós fizemos apenas a troca pontual da luminária. Aproveitamos um lustre que nós já tínhamos na entrada principal do antigo escritório, e ele foi inserido na mesma abertura de onde antes tinha apenas um plafond. Queríamos muito trazer um pouco mais de LED, de uma iluminação diferente. E a nossa solução aqui foi trabalhar com um LED de sobrepor, que não sobrecarregou a estrutura do gesso e não foi necessário fazer nenhum reforço para poder fixá-lo. Resolvida a iluminação de forro, nós precisávamos complementar com as paredes, né? E nessa lateral nós tínhamos uma parede toda lisa e branquinha. E aí, como que a gente faz para paginar uma parede, trazer um pouco mais de design, um pouco mais de aconchego para o ambiente? A primeira coisa foi escolher uma cor diferenciada. E entre alguns testes que nós fizemos, esse tom de verde foi o nosso preferido, que mais combinou com aquilo que nós queríamos para o momento. Já que não tínhamos mais a presença da própria vegetação, esse verde traz um pouco de natureza para o espaço.
Depois vem toda a parte de paginação dessas paredes. Nós já tínhamos em mente que queríamos ter algumas arandelas, então foi definido e foi muito simples para criar novos pontos de iluminação. Depois disso, nós começamos a pensar no que iria compor com essa iluminação, e foi aí que entraram os bozeis. E essa mistura de elementos, de ter diferentes elementos e diferentes estilos no mesmo espaço, é algo bem intencional, para que o cliente que chegue aqui, ele comece a observar e entender com o que ele se identifica mais. Se eu gosto dos elementos mais clássicos ou se eu gosto daquilo que está mais contemporâneo. Fazer uma aplicação bacana da identidade visual em ambientes comerciais é algo que a gente sempre se preocupa nos projetos dos nossos clientes. Não seria diferente para o nosso espaço. E por isso nós reservamos um cantinho especial para fazer a aplicação do slogan criado pela Atrium. Para criar um efeito de fundo sem precisar misturar mais uma cor, a gente optou por utilizar o papel de parede líquido. Essa aqui tem uma textura de pedrinha, como uma mica, e tem um efeito bem legal, que junto com a iluminação realça o brilho, trazendo textura e profundidade. A sala de projetos foi o espaço que precisou de maiores transformações. E foi necessário, inclusive, remover uma parte da mesa existente para que a gente conseguisse acomodar mais pessoas. O que norteou todo o estilo e a definição do projeto final para essa sala foi a nossa decisão de utilizar uma serralheria que já tínhamos no outro escritório, o quadro e as mesas também foram reaproveitadas aqui. E assim a gente foi trazendo alguns elementos que incorporavam mais para um estilo da linha industrial, como o quadro de aramado, a iluminação no trilho eletrificado, a textura de cimento queimado e, é claro, que não poderia faltar um bom toque de preto. E enfim, chegamos na nossa sala de atendimento ao cliente. É aqui que o nosso cliente se senta para as primeiras conversas iniciais sobre o projeto e inclusive para conferir as apresentações também do projeto dele. Esse espaço, nós aproveitamos todo o mobiliário que já era existente, mas nós tínhamos uma questão bem pontual. Nós precisávamos de um espaço para a colocação da TV, para apresentar os projetos, e nós não queríamos aquele painel, básico, enfim, aquele convencional de uma TV. Então, foi pensado, depois de muitos estudos, nós chegamos em um painel com uma diagramação totalmente diferente. E os responsáveis por essa execução foi a marcenaria Refint. Acreditem, foram 3 dias de instalação até acertar os ângulos do projeto, mas o resultado ficou muito satisfatório. Mais uma vez, nós tivemos toda aquela preocupação de como fazer o melhor aproveitamento nas junções de MDF, já que não teríamos uma única chapa para fazer toda essa dimensão de painel. Então foram criados também frisos com profundidade e aproveitamos para trazer um pouco de iluminação, que dá todo um charme, não é mesmo? Mais uma vez, o aliado para criar aquele efeito de uma textura diferenciada, um toque de cor, foi o papel de parede líquido. Todos os papéis de parede líquido aplicado aqui no escritório foram pela empresa EcoDecor. Eu gosto muito desse material, utilizo muito os nossos projetos no dia a dia, porque ele tem uma facilidade de aplicação e ele consegue magicamente transformar qualquer espaço. Esse tipo de papel de parede líquido que nós escolhemos para essa parede, ele ainda tem um diferencial, porque além de ter um material ecologicamente correto, ele pode ser reaproveitado. Então, se futuramente a gente desejar remover ele da parede e aplicar em outro local, é possível fazer isso com essa linha até 5 vezes.
demais, não é mesmo? É claro que para não criar um mix de muitas texturas, como nós já tínhamos esse preto rajado mais o amadeirado, nós optamos por fazer um painel dessa vez neutro. Então nós escolhemos a mesma chapa de MDF que já tinha nas mesas e trouxemos para a parede. E para finalizar, é claro, ficou com o toque dessa parede no lambris. Vou falar para vocês que isso aqui é um elemento que eu gosto muito de utilizar nos meus projetos e eu precisava trazer ele para algum espacinho do escritório. E eu escolhi a minha sala principal.